tudo bem? Meu nome é Carolina e hoje eu venho aqui dar mais um tema para vocês com relação à educação à distância, que diz respeito aos objetos de aprendizagem. Então, no contexto da educação brasileira, a produção de materiais educacionais digitais na forma de objetos de aprendizagem, ela tem sido uma boa opção para a apresentação de conceitos e de conteúdos de forma mais dinâmica e interativa. A utilização desses objetos remete a um novo tipo de aprendizagem, a qual ela é apoiada por tecnologia, em que o professor ele deixa de ter um papel de transmissor de informação e passa a desempenhar um papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem. Os recursos didáticos, para o uso do computador, eles vêm sendo desenvolvidos para serem agregados ao processo de aprendizagem, adaptando às diferentes necessidades, tais como público, conteúdo, tempo e prática didática. Assim, esses objetos de aprendizagem é mais do que um recurso viável capaz de enriquecer o espaço pedagógico. Suas características dependem de inúmeros fatores, tais como os objetivos educacionais, metodologia e as estratégias pedagógicas adotadas. Do conteúdo também vai depender, que será abordado e as possibilidades tecnológicas para a sua implementação. O perfil do profissional que vai ser produtor desses objetos de aprendizagem é de formação bastante ampla, de preferência interdisciplinar e que deve transitar livremente pelas áreas do conhecimento, uma vez que o profissional, que vai desenvolver um objeto de aprendizagem, ele não requer somente de conhecimentos sobre o conteúdo que ele vai explicar. Ele requer conhecer também técnicas de programação, softwares, e outros acessórios da internet para o desenvolvimento desses programas que podem ser utilizados para a via educacional. Atualmente, é comum nós encontrarmos diferentes conceitos de objetos de aprendizagem, uma vez que não existe um consenso entre os autores da área sobre esse tema. Entende-se, objeto de aprendizagem, qualquer material digital, como por exemplo, vídeos, hiperlinks, páginas HTML, aplicações, simuladores, que eles podem ser utilizados tanto de forma isolada como em combinação com outros objetos, e tem fim educacional. São destinados a situações de aprendizagem, podendo ser encontradas em todas as modalidades de ensino, sejam ela presencial, semipresencial ou à distância. Então, a educação presencial é aquela que a gente tinha comumente em sala de aula, onde todos nós estávamos no mesmo ambiente. A semipresencial são desenvolvidas por algumas instituições de ensino em que parte do conteúdo ele é promovido pela internet, ou seja, os alunos vão ver videoaulas, vão participar de fóruns e outras interações pela internet. Depois, parte dos seus encontros vão ser presenciais. E nós temos a modalidade totalmente à distância, muito semelhante ao que nós estamos passando aqui agora pela pandemia, onde nós não temos encontros presenciais. Então, essa é a modalidade à distância. Uma das principais características desses recursos, que são desenvolvidos na internet, é em questão a sua reusabilidade, ou seja, eles podem ser vistos em diferentes tempos, em diferentes lugares, e a possibilidade de ser incorporados em muitos aplicativos, como por exemplo esse vídeo que está sendo gravado aqui para vocês, para ser passado como uma aula, ele vai poder ser visto em diferentes aplicativos, diferentes dispositivos, Nós encontramos eles no YouTube, vocês podem ver ele também no ambiente virtual de aprendizagem, então nós temos aí de diferentes plataformas e vocês podem ver em diferentes horários. Isso não poderia acontecer se nós estivéssemos numa aula presencial, por exemplo, Lá nós não teria essa
desculpa, nós não teríamos, lá a gente não teria a reusabilidade, né? Uma vez que essa aula fosse ministrada de forma presencial, aqueles que tivessem presentes poderiam participar, aqueles que por algum motivo não tivessem não teriam acesso. A principal ideia da rede interativa virtual da educação é de quebrar o conteúdo pedagógico em blocos, né? Para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E esses pequenos blocos, eles podem ser utilizados para construir outros temas, né? Então, se nós vamos falar, por exemplo, em história, sobre o descobrimento do Brasil, então nós podemos aí pegar fatos que são comuns a todos os descobrimentos e gravarmos um vídeo, por exemplo, né? Então a gente pode falar sobre as rotas marítimas que aconteciam. Então isso aconteceu em diversas descobertas, não só do Brasil. Então nós poderíamos aproveitar esse material produzido em diversas outros temas, o que são correlatos. Um objeto de aprendizado, ele pode ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem por qualquer ator envolvido. Então, ele vai estar disponível tanto para a gestão escolar, né, tanto para os professores, alunos, monitores, ou seja, eles têm um acesso muito mais disponibilizado. Eles são capazes de subsidiar as práticas pedagógicas, né, primando sempre pela maior interação entre os pares. Ou seja, se eu estou dando uma aula e eu acho que dentro da prática pedagógica que eu escolhi, é legal, por exemplo, passar para os alunos um texto ou então um vídeo, como já mencionado aqui, eu posso utilizar desse recurso para aumentar a comunicação em sala de aula, tanto o aluno com o professor, como entre os alunos, e isso vai favorecer bastante o processo ensino-aprendizagem. Faz necessário que gestores e professores eles estudem sobre essa temática, eles possam se desenvolver, adquirir conhecimento, uma vez que essa diversificação da tecnologia acontece de forma bastante rápida, né? E isso não era presente em cursos de licenciatura do passado. Então a gente tem que correr atrás aí sobre essas mudanças tecnológicas que são capazes de potencializar as nossas aulas, né? Fazer com que os alunos apresentem um aprendizado mais robusto. De acordo com o pressuposto, né, que foi apresentado até agora, esses objetos eles podem apresentar recursos de hipermídias, situação de aprendizagem em que o aluno ele passa a ter uma postura ativa sobre o seu aprendizado. Então ele deixa de ser passivo, um mero ouvinte, para se envolver dentro do seu processo de aprendizagem. Então, através ali desses objetos, né, que ele pode ser disponibilizado tanto pelo professor, como ele pode procurar na internet também outros objetos de aprendizagem, ele vai aumentar a sua capacidade argumentativa e reflexiva, uma vez que é possibilitado a ele uma maior bagagem, né? E a comunicação maior, né, que ele vai ter dentro de sala de aula também vai possibilitar que ele vai reconstruir habilidades, conhecimentos, que vai ali aumentar o conhecimento que ele vai ter daquele conteúdo que foi por ele apresentado. É importante a gente integrar esse objeto de aprendizagem, né, a um ambiente virtual, tal como um AVA, para facilitar a busca do aluno, né? Então vocês sabem, por exemplo, que a nossa aula é disponibilizada dentro do ambiente virtual. Isso por quê? Para ter uma uniformidade, vocês terem ali um ponto de referência, de saber que todos os materiais bases necessários para o aprendizado de vocês vão estar presentes dentro daquela plataforma. E possibilita também uma interação e comunicação de forma tanto síncrona como assíncrona entre os alunos, né, dentro dessas diferentes modalidades ou funcionalidades, né? Isso é muito claro da forma que a gente vem trabalhando com vocês também.
Então, a forma síncrona é uma forma que ela acontece online, né? Isso ocorre, por exemplo, nas nossas aulas de terça-feira. Então, ali nós vamos passar para vocês um conteúdo, vamos promover discussões, vamos induzir vocês também a darem opiniões de vocês, tudo visando um melhor aprendizado sobre as temáticas tratadas. Então, essa é a forma síncrona, nós estamos fazendo todos ao mesmo tempo. Já esse vídeo que está sendo gravado, que vocês vão poder ver posteriormente a qualquer hora, como já dito também, ele é uma forma assíncrona, né? Eu estou gravando, porém aqui estou sozinha dentro de um estúdio, não tenho feedback de vocês sobre a devolutiva do tema tratado. Então, as ferramentas comunicacionais, elas também são muito importantes dentro desse processo, como os chats, os fóruns de discussões, os blogs, os vlogs, né, e-mail, enfim, tudo aquilo que a gente pode utilizar para se comunicar. E eles também vão potencializar o processo de interação entre os sujeitos envolvidos, como já disse vocês, tanto entre os alunos quanto aluno-professor, aumentando assim o grau de envolvimento das pessoas. Então, há um passado não muito distante, havia diversos cursos à distância, porém eles eram totalmente sem comunicação entre os alunos. Os alunos se sentiam sozinhos, se sentiam desmotivados. Aí percebeu-se que era sim necessário haver uma comunicação entre eles, para que eles pudessem ali trocar informações, para que eles pudessem trocar aflições, problemas, enfim. Tudo como a gente pode ver, por exemplo, no nosso grupo de WhatsApp, né, que vocês ali vão tratar de temáticas que vocês acham pertinentes, tanto em relação à faculdade, aos conteúdos trabalhados, trocar informação, ajuda entre si e mesmo colocar ali alguma frase que vocês queiram passar, enfim, essa comunicação ela é muito importante para que o estudo tenha continuidade, né, para que esse processo EAD ele seja eficaz. Então, nós temos constituído espaços de coletividade e troca de pontos de vistas. E esse processo interativo permite que vocês, alunos, sejam mediadores de seu aprendizado. Então, através dessa troca, vocês vão poder utilizar aí da cooperação para saber se tem um aluno que tenha facilidade num tema, o outro está com dificuldade, ele pode ali dar uma luz. Vocês também podem medir aquilo que vocês estão aprendendo, aquilo que vocês devem melhorar. Então é muito importante aí para ver qual que é a efetividade que vocês estão tendo nesse estudo de forma hoje não presencial. Agora eu vou falar de alguns aspectos que são relevantes para o desenvolvimento dos objetos de aprendizagem. Então, primeiramente, nós temos que ter um planejamento para a construção desses objetos, né, requerendo do autor que vai promover a apropriação de temas de diferentes áreas de conhecimento, como eu já tratei com vocês. Não basta, por exemplo, se eu sou uma professora de geografia, para fazer um vídeo, né, eu vou falar aí do objeto de aprendizado mais utilizado atualmente, né, tanto vídeo colocado no YouTube, plataformas virtuais, ou então disseminados aí pelo WhatsApp. Então não basta somente eu saber sobre geografia, né, sobre aquele conteúdo tratado. Eu vou precisar saber um pouco de internet, sobre a capacidade da máquina que eu vou utilizar para gravar esse vídeo, né? Vou precisar conhecer o meu aluno para saber se realmente essa forma que eu estou disponibilizando conteúdo, ela é eficiente, ela vai ser possível, enfim. Então, o professor que vai utilizar desses objetos de aprendizado, ele precisa saber muito além daquilo que ele vai ministrar, né? Ele vai ter que ter domínio aí de algumas ferramentas da internet, e para isso a gente tem que se especializar, a gente tem que buscar sempre se aprimorar. Uma vez que quando nós estudamos, né, que é um modelo que nós trazemos como professor, a gente ensina muito semelhante àquilo que a gente foi ensinado, isso não acontecia. Então, para a gente ter uma efetividade, né, nessas novas plataformas, a gente tem que buscar aperfeiçoamento.
Então, os professores eles devem sim conhecer os conteúdos que eles vão tratar, mas isso só não é necessário. Ele precisa também conhecer outras matérias, como web designer, né? E tantas outras que eu já mencionei, mas que nós vamos tratar efetivamente na terça-feira na nossa aula síncrona. Mas é importante sim ele ter um domínio muito forte sobre aquele conteúdo que ele vai tratar, para que quando ele for planejar o objeto de aprendizado, ele seja capaz de reconhecer algum erro ou alguma coisa que não está de acordo com a disciplina que ele ministra. Né? Então, como essa informação ela é de fácil acesso, é muito importante que o professor, para que ele não passe uma informação errada, ele está bem atualizado sobre aquilo que ele vai tratar, para que ele não dissemine uma fake news. Ele busca oferecer também aos usuários desses objetos de aprendizagem uma fácil navegação e uma experiência agradável, principalmente visualmente. Então, para que um vídeo, por exemplo, chame a atenção nossa ou uma figura, é muito necessário para que o ambiente virtual ele seja vista como um todo, não só como conteúdo, mas também por toda a imagem que está recebendo, né? Se é agradável, se as cores, se o som, né, também ele está audível, se as cores estão nítidas. Então são vários quesitos aí que nós temos que nos preocupar, que naquela interação ali ao vivo, em sala de aula, não se faz necessário. Então, para construir esses objetos de aprendizado, nós vamos ter 4 passos principais. O primeiro deles é o planejamento, né, que vai estar englobado dentro de uma concepção. Então, que vai ser o quê? A fase inicial desse desenvolvimento. São estabelecidos pressupostos teóricos do objetivo, né? E esse tem que estar ali presentes nessa intenção de promover aquele objeto de aprendizagem. Então, nós vamos ter que ter uma caracterização do público-alvo desse objeto e a delimitação do conteúdo que vai ser tratado. Segundo, vai ser a planificação, ou seja, fazer um plano, um planejamento. Diz respeito à pesquisa do conteúdo a ser trabalhado e a sua estruturação inicial e vai ser assim começada a sua prática, né? A sua aplicabilidade vai ali começar dentro desse segundo passo. Nós vamos ter que fazer um levantamento teórico sobre o assunto do objeto, delinear os principais aspectos que vão ser explanados. Nós vamos fazer um projeto inicial, né, o desenho de sua interface, que vai passar então pela terceira fase, que vai ser a implementação. A implementação refere-se ao seu desenvolvimento em si, né? Colocar em prática tudo aquilo que for planejado, utilizar ferramentas, programas, né, para facilitar e para promover aquele conteúdo. Definida a ferramenta de programação que vai ser utilizada, ela também tem que ser elaborado um protótipo inicial, onde esse protótipo inicial ele tem que ser bastante analisado, né, com bastante refino, cuidado, para que todos os aspectos contemplados eles sejam revistos, sejam avaliados. Então, aí nós vamos entrar na quarta fase e última, que é a avaliação. É a necessidade de validação da aplicação educativa, ou seja, do objeto que foi constituído. Testar esse objeto para ver se realmente ele ficou como estava lá na sua concepção, se aquilo que nós imaginamos nós conseguimos colocar em prática, aquela mensagem que nós queríamos transmitir, se a gente conseguiu fazer ao final, né, do desenvolvimento daquele objeto. São realizados testes para verificar a eficiência, né, e ver se ele está de acordo com as características técnicas e didáticas para a qual eles foram propostas. Então, as 3 áreas principais que nós vamos atuar ali no desenvolvimento desses objetos de aprendizado são o web design, a educação e a programação. Então, o professor tem que saber muito mais, né, muito além da didática, ele tem que manjar aí de computador. Então, a conclusão que eu quero falar com vocês, eu vim aqui hoje somente para trazer aí uma definição, para que vocês sintam sobre essa temática, porque de fato nós vamos ver
esses diferentes objetos de aprendizado na prática na terça-feira, né? Onde eu vou mostrar para vocês quais são as possibilidades que eles nos fornecem, como eles devem ser utilizados, qual é a importância deles, quando eu devo utilizar um texto, quando eu devo utilizar um vídeo, quando eu devo promover ali um blog para troca de alunos, quais materiais mais relevantes para eu colocar dentro do ambiente virtual de aprendizagem, que seria assim, promover a educação à distância, seja ela totalmente à distância ou semipresencial, como fazemos isso na prática, né? Como acontece os bastidores aqui da FATEC, para que a gente consiga passar o conteúdo para vocês mesmo sem vê-los, né? Então a conclusão que eu termino aqui essa aula foi mostrar a possibilidade de construir um material instrucional educacional digital que possa ser utilizado e adaptado em diferentes contextos educacionais. Então isso é muito importante também, que ele se adapte a diversas realidades e assim ele consiga promover ali, plantar uma sementinha em alunos diferentes, que têm contextos diferentes, que têm habilidades virtuais também diferentes, né? Que todo mundo esteja com conhecimento aí satisfatório ao final. Potencialize então essa aprendizagem de uma forma interativa, motivando a curiosidade do aluno sobre o conteúdo apresentado, para que ele busque mais informações, para que ele tenha uma base ainda mais sólida. É evidente, quanto maior a dinamicidade, a autonomia e a interação desses aplicativos utilizados, mais complexo será a sua elaboração, a sua construção. Então é muito importante que nós comecemos aí com um objeto de aprendizado mais simples. Se realmente a gente conseguir desenvolver eles, passamos para um mais complicado, né? Que vai exigir da gente uma maior cultura com a programação, com a internet. Tenha conhecimentos específicos de diferentes áreas e materiais, né, como software, edição, servidores, capacidades da máquina, e também levar em conta aspectos como objetivos e valores educativos propostos, a idade e a situação sociocultural dos alunos. Então, assim, termino essa aula dizendo para vocês que são vários objetos de aprendizado que nós podemos utilizar na educação à distância, né? E também de forma semipresencial. Mesmo que os professores que não trabalham nessa área, hoje é muito comum os youtubers, né? Vários sites de ajuda a estudantes na internet que conseguem promover uma educação de qualidade. Então, é isso que a gente vai ver na terça-feira e eu espero vocês.